Estamos chegando no final do nosso trimestre, vamos para a penúltima lição, e está quase acabando. Quem puder me ajudar com o título e com o verso da lição de hoje. A cosmovisão bíblica. O verso é: o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Okay. A lição dessa semana, ela, como já se imaginava, começa a encaminhar o nosso tema e a nossa discussão para o fechamento do trimestre. Durante as 11 lições anteriores, a gente trabalhou por diversas frentes diferentes, por diversas perspectivas diferentes, o temário principal da lição, que é a questão aí desses pontos antagônicos, vida e morte, a esperança da vida eterna, e todos os processos, tanto verdadeiros quanto de falseamento, que existem ao redor dessa doutrina cristã, que é a doutrina da vida eterna e da salvação em Cristo. Na lição de hoje, especificamente, a gente dá uma pausa nesses assuntos mais diretamente ligados com a questão teológica mais formal, que a gente vinha olhando nessas 2 últimas ou 3 últimas lições, ou com os outros aspectos mais conceituais desse debate de vida eterna e morte e ressurreição, para focar um pouquinho no propósito. A lição trouxe como título para a semana Cosmovisão Bíblica, e embora o título seja esse, a cosmovisão bíblica, a abordagem específica do temário da lição da semana não vai propriamente tratar da cosmovisão bíblica, mas da cosmovisão bíblica aplicada a um tema, que é o tema do processo que nos conduz à vida eterna, do processo que nos conduz à salvação. Talvez um título em paralelo que poderia facilitar um pouco a percepção disso. Não que o título esteja errado, o título está certo, mas ele é só um aspecto da cosmovisão que o professor Tim vai focar nessa semana, que é a caminhada do cristão e aquilo que, de fato, nos leva a poder desfrutar da vida eterna. E, em cima disso, qual é a visão bíblica para esse processo de santificação ou esse processo redentivo da estrutura humana, conforme a gente vai percorrendo a nossa história, fazendo nossas escolhas e nos encaminhando para aquilo que é a esperança de todos, que é o céu. Dentro desse aspecto, a lição vai abordar alguns desses parâmetros. Ela começa, obviamente, com uma introdução mais geral, olhando para o tema que a gente vem discutindo nas 11 lições anteriores, que é essa questão que envolve o processo do erro e o processo da verdade frente a esse tema geral da lição. E nesse aspecto, o autor da lição vai pontuar, o professor Tim vai pontuar uma questão interessante de que existe um processo de globalização da verdade e um processo de globalização do erro, onde a globalização do erro é o encaminhamento do ser humano para um desfecho descrito em Apocalipse 13 e a globalização da verdade, o desfecho descrito no capítulo 14 de Apocalipse. E no capítulo 14, especificamente, a gente tem a descrição dos salvos, a descrição do perfil dos salvos, que é o tema da semana. Então, dentro dessa perspectiva, existem alguns problemas levantados na tese de Satanás, algumas questões que ele traz à tona, e dentre essas questões que ele traz à tona, para propagar o erro, 2 erros se tornam principais na fase última da história, que é a fase em que vivemos. Primeiro desses erros, que é o temário inteiro da lição, a imortalidade da alma. Segundo desses erros, para onde Satanás aponta os seus mecanismos de trabalho e ataque, é a santidade do domingo. Esse tema, obviamente, não faz parte do nosso estudo nem da semana e nem do trimestre, mas a imortalidade da alma, sim. E aí, dentro desse contexto, o primeiro desses elementos, que a gente vê ali no grande conflito, no texto que é trazido à tona aí na introdução da lição, o primeiro desses elementos, que é a imortalidade da alma, lança o fundamento para todo o espiritismo e espiritualismo modernos, assim como o segundo lança as bases para a afinidade do mundo inteiro com o romanismo.
num retorno à visão medieval. Esses dois aspectos se fazem presentes na nossa história. Como que o cristão genuíno, o cristão verdadeiro, passará por essa estrada entre esses erros e sairá ileso, sairá puro, sairá íntegro diante de tudo isso. Então, há alguns elementos que na cosmovisão cristã aparecem, ou na cosmovisão bíblica aparecem, sobre essa estrada, sobre essa forma de transitar a estrada deste mundo e permanecer ileso a esses ataques ou a essas falsidades levantadas por Satanás. A primeira referência interessante que o texto da semana vai nos fazer refletir é copiar o modelo. Há um modelo na Bíblia do que deve ser o perfil do cristão, e embora o modelo bíblico seja um modelo perfeito e o cristão não seja perfeito, o modelo continua sendo modelo. E aí, dentro dessa característica, o modelo de Cristo apresenta alguns paradigmas do desenvolvimento cristão. O primeiro desses paradigmas é a estrutura de desenvolvimento integral, que, aliás, é a definição de educação no texto profético. Se a gente abrir o livro Educação e for ler o que está ali como mensagem profética, o livro Educação vai trazer que o processo da educação como redenção implica em um desenvolvimento de forma harmoniosa de vários aspectos ou dimensões do ser humano. Dimensões essas presentes no texto que ilustra a infância de Jesus. Crescia o menino em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e dos homens. Se a gente olha a definição de educação, desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais ou intelectuais, como quiser chamar, as faculdades espirituais, que se apresentam em duas vertentes específicas, uma delas a vertical, que é o relacionamento com Deus, que a gente costuma chamar de relacionamento espiritual, e o horizontal, que é o relacionamento com o nosso semelhante, que a gente costuma chamar de social. Essas quatro dimensões, mental, física, espiritual e social, estavam presentes no desenvolvimento de Jesus. Ele crescia em sabedoria intelectual, estatura, sua estrutura física, a graça, que é o desenvolvimento espiritual, em duas direções. A graça diante de Deus, desenvolvimento espiritual, a graça diante dos homens, a dimensão social ou emocional, afetiva do ser humano. Dentro dessas quatro dimensões, a gente tem a proposta de desenvolvimento do cristão no retorno à imagem do seu Criador, também definição do livro Educação, ou seja, no mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma e só obra, e o processo da educação implica em restaurar no homem a imagem do seu Criador. E esta imagem apresenta estas dimensões: física, mental, espiritual, social. Dentro dessas dimensões, a gente vai encontrar também os ataques de Satanás. Ou seja, copiar o modelo que é Cristo implica em a gente entender quais são os ataques que Satanás fez a Cristo, e daí a importância dos evangelhos e de toda a descrição do modelo bíblico, mas também entender quais são os resquícios do pecado presentes em nós e que devem ser superados no sentido de que a gente busque comportamentos ou busque práticas que sejam divergentes daquilo que é natural no pecado. E Paulo vai abordar isso constantemente, pontuando as coisas das quais temos que nos livrar e as coisas às quais temos que nos aferrar. Lembrando que qualquer modificação estrutural no ser humano é inteiramente dependente da graça de Deus e da intervenção de Deus no poder que ele nos fornece para a vitória sobre as tentações, a vitória sobre o pecado. O que significa que a vida do cristão, ao buscar referência no modelo que é Cristo, é uma vida semelhante à dependência que Cristo manifestava o tempo todo da guia do Espírito Santo e da orientação do seu Pai. Ou seja, o que é copiar o modelo de Cristo é, em primeira instância, copiar esse nível de dependência. Paulo também fala disso, embora apresente isso de forma indireta em alguns dos seus textos, mas ao abordar, por exemplo, textos curtos como orai sem cessar, em tudo dai graças, todos esses textos, tudo posso naquele que me fortalece, todas essas abordagens curtas e diretas de Paulo, na realidade, são formas diferentes de dizer a mesma coisa. A vitória do cristão implica a dependência do Cristo.
E este é o principal elemento da cópia do modelo. Cristo era dependente, completo, contínuo da guia do Espírito Santo. Um segundo aspecto que a gente vai ser chamado a atenção na lição dessa semana é a questão do corpo como um templo. Lembrando que a abordagem dualística que a gente vem estudando como uma das distorções do modelo da criação, a abordagem dualística que leva à compreensão ou à ideia de que a alma seja imortal e o ser humano dividido em duas partes, uma corpórea e uma imaterial, e esta imaterial como uma parte eterna, separada do corpo, essa noção equivocada, construída ao longo do tempo, ela retira a propriedade dessa expressão, o corpo como templo do Espírito Santo. Porque é exatamente essa estrutura dual que vai produzir ao longo do tempo distorções na questão comportamental humana. Uma delas, o hedonismo. A outra delas, a visão de que aquilo que eu faço no corpo não afeta a alma. Todas essas abordagens, nascidas lá no início do modelo grego e depois proliferada com exaustão nos modelos filosóficos seguintes, essas abordagens, de alguma forma, quebram essa expressão presente no texto de Romanos, por exemplo, quando essa questão do templo do Espírito Santo é trazido à tona, e essa percepção da abordagem, né, tanto do livro de Romanos, quanto do livro de Coríntios, quanto das abordagens que Paulo faz indiretas sobre essa mesma temática, todas elas vão dar conta de que eu preciso entender que aquilo que eu faço no corpo me afeta por inteiro, porque não existe divisão entre corpo e uma segunda parte. O que significa que eu sou salvo por inteiro, ainda que na salvação haja uma mudança na estrutura corporal. Ainda que a redenção implique em uma modificação daquilo que nós somos hoje, daquilo que conhecemos hoje como natureza humana, ainda que essa modificação ocorra na redenção, isso não afeta o fato de que, enquanto esta redenção não acontece, somos seres íntegros. Ou seja, a salvação vai implicar cuidado com o nosso relacionamento espiritual, mas vai implicar também o nosso respeito às dimensões físicas e mentais do ser humano, que dizem respeito ao cuidado do corpo, dizem respeito à forma como o processo da restauração pretendida, por exemplo, na mensagem de saúde apresentada ao povo remanescente, essa mensagem tem uma implicação espiritual. Ou seja, não é a saúde pela saúde, não é a redenção do corpo por um processo de busca de melhoria, qualificação ou modificação dos efeitos do pecado no corpo, mas é a busca de um corpo sadio que permita que a mente sã consiga conectar-se a um Deus santo. E o cuidado com o corpo é uma expressão de resposta a essa condição de que eu reconheço Deus como Criador. E por isso, a questão de o corpo como templo do Espírito Santo se torna efetiva. Ao contrário, que se eu trabalhar uma visão dual, eu posso desprezar o corpo e desejar ansiosamente que essa parte imaterial se desprenda do corpo para eu viver livre. E isso não é um modelo bíblico, a cosmovisão bíblica não tem isso como um paradigma. A criação é una e indivisível. Uma outra coisa que aparece dentro da discussão da semana é a questão ligada a desenvolver a mente de Cristo. E nesse característico específico, a gente se lembra, obviamente, de Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, desculpa, que de alguma forma trazem para a gente essa referência muito forte do cuidado necessário, tanto com a questão do corpo, no sentido da vida íntegra, da vida inteira, o ser humano por inteiro, quanto a questão dos aspectos do pecado que atacam a esse mesmo sujeito, a esse mesmo corpo, a esse mesmo indivíduo. E Romanos capítulo 12 vai nos trazer essa questão da mente pura. Então, se por um lado eu tenho o cuidado do corpo, que é a dimensão física propriamente dita, ela tem um propósito. O propósito de que a dimensão intelectual ou mental tenha a condição de integridade para atuar de maneira plena. E essa dimensão intelectual também é afetada pelo pecado, principalmente nas diversas teses, conceitos,
abordagens de distorção que Satanás vai criando ao longo do tempo. Daí a expressão de Romanos capítulo 12, de que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício santo, em sacrifício agradável a Deus, como o culto racional, mas também a proposta do verso 2, que vai pontuar: não vos conformeis com o presente século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja então a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Essa expressão do verso 2 do capítulo 12 de Romanos deixa bem claro que há algo na mente que precisa ser modificado, há uma atenção que precisa ser dada a isso, e há coisas que essa mesma mente precisa evitar. E isso implica essa condição. O mesmo Paulo vai trazer em outros textos, como o de Filipenses, a gente vai olhar durante a semana, capítulo 4 de Filipenses, essa mesma questão, de que, como cristãos, nós devemos ter como objeto de atenção da nossa mente tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo aquilo que for puro, ou aquilo que for amável e de boa fama. Essas são as coisas que devem ter a atenção da nossa mente, e dentro desse contexto, o nosso pensamento vai sendo moldado à semelhança do pensamento de Cristo. E isso tem a ver com a lição de terça-feira lá, quando a gente for estudar essa questão da mente de Cristo. Uma outra questão importante, que também vai ser trazida à tona, é: uma vez que eu tenho o corpo e a mente sã, eu tenho a possibilidade do relacionamento espiritual ser são. E isso implica em permitir que o Espírito Santo oriente a vida, conduza a vida do cristão, indicando aquilo que ele deve ser, aquilo que ele deve fazer, porque o Espírito é quem nos guia à redenção. Lembra que o trabalho do Espírito Santo, em sua dimensão principal, é convencer-nos do pecado, conduzir-nos à justiça de Cristo, para que passemos de pé frente ao juízo, tendo a certeza de que o advogado nos defende e que somos inocentados no juízo, não porque tenhamos competência para isso, mas porque nos entregamos a esse Cristo e ele ocupa o nosso lugar, pagando o preço do pecado. Dentro dessa dimensão do que é a justificação, da qual Paulo fala lá em Romanos 5, esse processo de justificação, ele implica a condução contínua do Espírito. O processo da santificação, mais ainda, implica a presença plena do Espírito Santo na vida, permitindo a vitória sobre aquilo que se interpõe ao plano de Deus, na forma de tentações e, consequentemente, na forma de queda ao pecado, ou de sedição ao pecado por parte do ser humano. Daí a importância de ser guiados pelo Espírito, orientados pelo Espírito, como Cristo foi. Ou seja, daquele modelo inicial de dimensões com as quais Cristo se preocupava e sobre as quais cada uma das intervenções, sejam familiares ou divinas, foram bastante enfáticas. É a mesma situação que ocorre conosco nas dimensões em que devemos ser guiados pelo Espírito. Portanto, a terceira grande dimensão que vamos estudar na semana é essa forma de rendição à voz do Espírito. Em outras palavras, pegando um dos textos bíblicos, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo: esse é o caminho, ande por ele. A atenção a essa voz e o respeito a essa indicação vai implicar o nosso desenvolvimento. E por último, a gente estar pronto para o processo final, ou seja, estarmos prontos para receber a Cristo quando vier. Essa dimensão de estarmos prontos tem duas características importantes. Uma delas é individual, que tem a ver com as três dimensões anteriores: o respeito ao corpo, o respeito àquilo que a mente detém sua atenção e o desenvolvimento espiritual, a guia do Espírito. Mas tem uma dimensão importante, que é a dimensão social. Afinal de contas, ninguém vai para o céu sozinho. E essa é uma coisa interessante da abordagem do céu. Todos no céu terão, em alguma medida, dentro daquilo que obviamente é a nossa condição de escolha, atenção e desenvolvimento, terão estrelas na coroa, o que mostra uma dimensão social do estar no céu. E essa quarta dimensão é: estamos preparados para este céu, e preparados em qual dimensão ou em quais dimensões?
Obviamente, a lição vai terminar, e teria que ser assim mesmo, com uma questão ligada a outros aspectos do preparo, principalmente o aspecto da disposição de quem aguarda a vinda de Cristo, de quem aguarda a manifestação de Cristo. Esse que aguarda faz algo, ou seja, a gente espera e, enquanto espera, faz alguma coisa, a gente apressa a vinda de Jesus. E há várias instruções na Bíblia nessa direção. Um dos textos que vão estar nesse fechamento da lição é um texto interessante de Pedro, está na segunda carta de Pedro, o capítulo 3, lá no verso 14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ou seja, aquele que aguarda Jesus não faz isso de braços cruzados, ele está empenhado, ele está focado, ele está trabalhando de forma assídua nessa direção, seja no sentido pessoal, seja no sentido da missão geral, ou seja, do trabalho que tem que ser feito para, o que antecede, obviamente, a vinda de Jesus, o trabalho da pregação do evangelho, o trabalho da disseminação da boa nova. Tudo isso faz parte desse processo. Ou seja, há uma dimensão do preparo que é individual e há uma dimensão do preparo que é geral. A dimensão individual passa por aquelas 4 abordagens que vimos ao longo da recapitulação. E a dimensão social passa pelo encargo na missão de pregação do evangelho, na missão de levar as pessoas à boa nova da redenção. A lição termina com alguns textos de reflexão, dos quais eu vou pegar um deles, está na Signs of the Times, lá no meio da lição de sexta-feira, como texto de fechamento. Diz assim: viva a vida de fé a cada dia. Não se torne ansioso e preocupado acerca do tempo de angústia, tendo assim um tempo de angústia antecipado. O amanhã não lhe pertence. Hoje você deve manter a vitória sobre o eu. Hoje você deve viver uma vida de oração. Ou seja, nosso foco não está nos eventos finais, não no sentido de desconhecimento deles, a gente deve conhecer quais são os eventos que se avizinham, os eventos que vão de alguma forma nos atingir pela frente, mas esse não é o nosso foco. O nosso foco é a esperança, que é aquela que não confunde, e o nosso foco, por causa da esperança, é na vida diária desenvolver o caráter que fará frente a essa condição de salvação, ou seja, a cada dia, numa vida de oração e numa vida de resiliência, fazer frente àquilo que é a intervenção do pecado, reagindo a isso com aquilo que está escrito e aquilo que nos foi orientado na palavra de Deus. Esse é o sentido da cosmovisão bíblica, que pega como tema aquilo que a gente vai estudar a semana inteira. Eu espero que essa lição seja útil, é uma lição de caráter e de atenção bastante práticos, no sentido de abordagens de desenvolvimento da fé e desenvolvimento da experiência com Cristo. Que seja essa nossa experiência na semana, é o meu desejo para todos vocês, na revisão que vamos fazer dessa temática. Ok? Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de viver num tempo tão peculiar da história, tempo esse que exige uma porção dobrada do teu Espírito e a nossa atenção redobrada às tentativas de interferência de Satanás, que de alguma forma nublem essa visão e também a missão. Dá, Senhor, que possamos enxergar para além disso e ter o empenho necessário no cumprimento da missão, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.